você estará fazendo opção. Como assim? Se a sua receita total, sua receita bruta é até 360 mil, você pode optar pelo Simples ME. Ou se não quiser, quer pagar um pouco mais, então você opta pelo Simples EPP. Mas está gostando do governo, quer pagar mais, não, isso é pouco, então não tem problema, você opta pelo lucro presumido. Você, não, mas você está adorando, você votou pela reeleição do governo, quer pagar máximo, não tem problema, vai para o lucro real, certo aí? Ou seja, nosso assunto é lucro presumido, né? Quem está no lucro presumido, daqui para trás, olha, é opção. Então, se a receita total da empresa ultrapassa receita bruta ultrapassa 3 milhões e 600, não dá para ser Simples Nacional. Não é isso? Mas não ultrapassa 78 milhões de total de receita. Ela pode optar pelo lucro presumido ou optar pelo lucro real, é opcional. Certo aí? Por isso, a primeira coisa que temos que verificar nesse momento é quando é que se faz a opção. Em que momento que se faz a opção? Daí você tem o item 9, momento da opção. Veja, tributo federal você recolhe por meio do DARF, Documento de Arrecadação Federal. Aqui eu vou informar o CNPJ, não é isso? E o Código da Receita Tributária. Aí você, espera aí, mas eu estou pagando tributo e vou chamar isso de receita? É receita para o governo, porque quando você recolhe o tributo, o sistema bancário vai repassar para o Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional tem que saber quem é que está pagando, pelo CNPJ. Que tributo que pagou? Pelo Código da Receita Tributária, que para o governo isso é receita. Certo aí? E aí, cada receita tributária, cada tributo é uma receita para o governo, então cada tributo tem um código. E aí, quando estamos falando de Código da Receita Tributária, e eu tenho que verificar lá na lista de lucro presumido, imposto de renda da pessoa jurídica. Qual é o código? E aí eu vou informar esse código aqui. Certo aí? E isso é por consulta, né? Você vai para a lista de código. E diz o valor do tributo. De forma que você preencheu o DARF. Certo? E aí, o primeiro trimestre, se a sua empresa já existia lá em 31 de dezembro do ano anterior, se ano anterior foi X0, estamos no ano de X1. Então, se a sua empresa já existia ali, tá, como pessoa jurídica, aqui no ano de X1, vai fazer a opção no primeiro trimestre. Em que momento? No momento do recolhimento do primeiro imposto de renda, cota única ou a primeira parcela? Quando do recolhimento da primeira parcela ou cota única, eu informo o Código da Receita Tributária do IRPJ do regime do lucro presumido. Pronto, dessa forma, a empresa está no regime do lucro presumido de forma irretratável até 31 de dezembro ou até o encerramento da sua atividade, se encerrar antes. Correto aí? Aí, se a empresa iniciou a atividade no meio do exercício, tem que saber qual é o trimestre. Né? Então, digamos que iniciou aqui no mês de maio. Estou no segundo trimestre. O segundo trimestre tem que recolher a primeira cota ou cota única até quando? 31 de julho. Então, nessa oportunidade, eu vou informar o Código da Receita Tributária, o quê? IRPJ do regime do lucro presumido. Pronto, a empresa fez a opção pelo lucro presumido. Deu para entender aí? Então, não tem que telefonar, não tem que mandar e-mail, é pagar o tributo com o Código da Receita Tributária. Qual tributo? IRPJ. Pois não. Ótima pergunta, né? O colega está dizendo o seguinte, Roberto, como é que fica a questão de uma empresa que está iniciando uma atividade? Vamos logo falar isso de uma forma geral, que facilita, certo? Por exemplo, nós falamos que toda pessoa jurídica, quando constituída, naquele momento que eletronicamente a Receita Federal libera o CNPJ, ele manda todas as pessoas jurídicas para onde? Para o lucro real, certo? Aí ela diz, não, mas eu tenho direito a optar por
Simples Nacional, porque o capital aplicado é pequeno e a minha receita bruta não vai ultrapassar 360 mil, não tem problema. Há um campo lá, no momento de opção pelo Simples Nacional, há um campo de você declarar que não faturará isto. E aí faz a opção. Aí se você diz, mas se você declarou que não vai ultrapassar 360 mil, mas e se ultrapassar? Aí tem todo, né, uns critérios para isto. Tá ok? Mas falando rapidamente, se ultrapassar a ME, não tem problema. Mas se ultrapassar os 3 milhões e 600 mil, né, e no máximo 20% do limite, ela continua no Simples Nacional até 31 de dezembro e fará o desenquadramento até 31 de janeiro do ano seguinte. Mas se ultrapassar no primeiro ano, ou da Constituição, acima de 20% do limite, ela nunca foi Simples Nacional. Então você fez uma falsa declaração e a empresa está desenquadrada desde o momento do enquadramento. Por isso é que quando você faz essa declaração de que sua receita não excederá o limite do Simples Nacional, tem que ser verdadeira, porque o que pode custar caro é para o próprio contribuinte que declarou. Certo aí? Muito bem. E aí você diz, e o lucro presumido? É aquela questão. Você acabou de constituir uma empresa. Aí diz, olha, eu tenho o direito de optar pelo Simples ME, só fazer uma declaração. Mas você sabe que se fizer uma declaração errada, e se o seu limite de receita bruta ultrapassa em mais de 20%, já vai estar desenquadrado desde o início, então por que optar pelo Simples Nacional? Opte pelo lucro presumido. Certo aí? E aí, então, a opção é o quê? Qual trimestre que eu estou começando? É no segundo? Então, eu tenho que recolher até 31 de julho, né? O primeiro IRPJ, cota única ou a primeira parcela e fazer essa opção. Certo aí? Aí você diz, tá bom, mas e se ultrapassar o limite do lucro presumido, que é 78 milhões? Só que lembrando que tanto o Simples Nacional como o lucro presumido é sempre proporcional no primeiro ano. Lucro presumido, 78 milhões, dividido por 12, dá quanto? 6 milhões e 500 mil. Certo aí? Tem que saber quantos meses a empresa funcionou. Se ela iniciou em maio, ela tem aí 8 meses, não é isso? De maio a dezembro. 8 meses vezes 6 milhões e 500 mil, esse é o limite do ano. Se extrapolar esse limite aí, né, o que acontece com a empresa? Né? Então, quem está no lucro presumido fez essa opção, é necessário verificar, né, o seguinte, se ela tivesse no lucro real, esse tributo seria maior ou menor? Né? Se o do lucro real dá um tributo menor, ela permanece até 31 de dezembro pelo lucro presumido. E se for um imposto menor do que o do lucro real, né, o que acontece? Ela, né, no mês seguinte está desenquadrado e já tem que optar pelo lucro real, naquele ano vai estar em 2 regimes, presumido e real, e declarar. Certo? Mas são detalhes que eu vou comentar depois, porque eu acho que a aula tem que ter uma linha de trabalho. Primeiro, compreender o que é o lucro presumido primeiro, senão a gente vai ficar tratando de detalhe, 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 e não sai do lugar. Então, você tem que entender, por isso que uma aula, ela tem que ser sistêmica, certo? Então, o que eu estou tentando dar para vocês aqui é uma aula sistêmica, sem entrar muito nos detalhes, fazer com que você aprenda o principal aqui da aula, faça o exercício, compreenda o todo primeiro, para que posteriormente possamos tratar dos detalhes como esses aí. Tá bom? Mas foi ótima a sua intervenção, só para a gente, né, aqui delimitar as nossas ações. Então, nesse momento, eu estou querendo que você entenda o momento da opção. Tá ok? Então, o momento da opção é sempre este. É até o recolhimento da primeira cota única ou primeira parcela do IRPJ, certo? E não da contribuição social. Se você recolhe a contribuição social e não recolhe IRPJ, você não fez a opção, do ponto de vista legal, certo? E, né, e se você recolheu contribuição social e não optou, não recolheu o imposto de renda, não fez a opção ainda. E se depois você resolver recolher o imposto de renda pelo lucro real, pode, só que vai perder o da contribuição social. Né? Você vai ter que recolher de novo a contribuição social e pedir o ressarcimento ou restituição deste valor. Certo? Ou compensar com tributos,
né, lá pela frente. Tá bom. Então, a opção, momento da opção, qual é mesmo? Guardaram? Como é que eu faço a opção? No DAF, eu vou informar o código da Receita Tributária do IRPJ, da modalidade qual? Lucro presumido. Tá ok? E recolho até o quê? Último dia útil do mês seguinte. Cota única ou parcela. Outro detalhe importante, que geralmente nos meus cursos eu mostro a vocês, é isso aqui, ó. Veja, lucro presumido de uma empresa que tem matriz e uma filial. Como é que eu calculo? Lembre-se, ó. Mãe e filha são duas pessoas físicas, duas pessoas naturais. No entanto, matriz e filial são pertencentes à mesma pessoa jurídica. Certo aí? Aí quando se trata de tributos federais, no que tange a 4 tributos, quais são? Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. Esses tributos são pagos pela pessoa jurídica centralizadamente na matriz. O que significa dizer? Que no DAF eu devo informar o CNPJ da matriz. Mas o CNPJ da filial é o mesmo CNPJ da matriz. O que muda é o controle /0001, que é o da matriz, /0002, que é o da filial. O apelidado como 1.000 de ré, 2.000 de ré, não é isso? Então, para recolher esses tributos federais aqui, seja do lucro presumido, do lucro real ou lucro arbitrado, o recolhimento é informando aqui no CNPJ o quê? O 0001. Então, digamos que seja 11, 22, 33, esse é o CNPJ, 8 números. 0001 e o dígito verificador que o sistema manda. Então, tem que ser o CNPJ o quê? 01, que significa dizer o quê? Recolher centralizadamente na matriz. Pode ser em qualquer lugar do território nacional o recolhimento. No entanto, quando se diz recolhimento é centralizado na matriz, é informar o CNPJ 0001. Jamais 0002 ou 003, porque esses são os da filial. Deu para entender aí? Então, veja, se eu estou calculando o lucro presumido, né, imposto de renda, que é o assunto de hoje, e contribuição social sobre o lucro, de uma empresa que tem várias filiais, e se isso é calculado sobre a receita, eu tenho que somar as receitas da matriz e das filiais. Está claro isso aqui? Né? Muito bem. Então, veja, esse imposto de renda, tá? E essa contribuição social sobre o lucro, eu vou preencher 2 DAFs. Um para imposto de renda, outro para contribuição social sobre o lucro, que são 2 códigos da Receita Tributária diferentes. No entanto, na hora de calcular o imposto de renda, como veremos agora, eu tenho que pegar o quê? A receita da matriz e de todas as filiais, assim como para calcular a contribuição social sobre o lucro. Porque é um cálculo só, é da pessoa jurídica, e não do estabelecimento matriz, estabelecimento filial. Diferentemente lá do ICMS. Lembra-se lá da aula de ICMS, lá na Contabilidade Geral Avançada, volume 1, que tratei de operações com mercadorias? Lá eu digo o quê? Que a lei do ICMS não se aplica à pessoa jurídica, e sim ao estabelecimento. Estabelecimento, para fins de lei tributária, são endereços isolados, onde se eu vou criar, né, um braço da empresa num outro endereço que não tem ligação direta, tem que ser por meio de uma filial. E a filial tem um CNPJ, né, com a numeração 002 para a filial número 1, 003 para a filial número 2. E aí, então, ICMS e nota fiscal é por estabelecimento. Calcular tributos federais, esses 4 aqui, são por pessoa jurídica. Certo? Esses 4. Porque INSS também é tributo federal, concorda? No entanto, INSS incide sobre o quê? Via de regra, folha de salário.
salário no campo do direito do trabalho, né, é devido ao empregado pelo local em que ele trabalha. Então, o salário é pelo estabelecimento. E o fato gerador do INSS da empresa é por estabelecimento. Então, tem que recolher uma GPS, uma guia da Previdência Social, da matriz separadamente da guia da Previdência Social da filial. Então, por isso que eu estou dizendo, não é qualquer tributo federal. São esses 4 aqui que são centralizados na matriz. Certo aí? IPI, não é um tributo federal? IPI também é por estabelecimento. Tá certo? Então, quais são os centralizados na matriz? Os 4? IRPJ, CSL, PIS e COFINS. Os 4 tributos que você vai estudar aqui. Entendido, hein? Muito bem. Tá bom, falamos da apuração, que é trimestral, o momento da opção. Agora, cálculo do IRPJ, que está no seu item 5. Cálculo da contribuição social, que está no seu item 6. Tá ok? Vamos lá. Eu fiz aí um só mapa de cálculo, mas aqui eu separei, ó. 5.1. Primeiro eu vou determinar a base de cálculo, que é o lucro presumido. E em seguida eu vou determinar o valor do IRPJ. Pronto. Vamos lá. Como é que se faz? Eu pego aqui a receita bruta. O que é receita bruta? Não pode mais esquecer. Se esquecer, leva cascudo. Qual é? Receita bruta é receita da atividade fim. Que corresponde ao quê? Vendas de mercadorias e a receita de serviços. Então pronto, eu pego a receita bruta, aplico o percentual de lucro presumido. A questão é, qual é esse percentual? Aí você tem esse percentual no material, que não precisa colocar no quadro. Acompanhe aí pelo seu material, no item 4. Então, veja, esse percentual de lucro presumido aqui, ó, está no item 4 do seu material. E aí, né, item 1, tá vendo? Ó? Vendas de combustíveis adquiridos para revenda. Então, venda de combustíveis a mais de lucro presumido é 1,6. Venda de mercadorias e produtos. Então, outras vendas. Não é combustível e não é combustível, então é 8%. Certo aí? Serviços. Aí você tem vários percentuais de serviço aí, tá vendo? Ó? Serviço de transporte de cargas, quanto? 8%. O que mais? Serviços hospitalares, quanto? 8%. Venda de imóveis das empresas com esse objetivo social. Então, atividade imobiliária, 8%. Indústrias gráficas, 8%. Construção civil de empreitada com emprego de materiais, 8%. Aí você diz, quer dizer que tem construção civil sem emprego de materiais? O que o legislador quer dizer é o seguinte, né? Que a empresa contratada para construir, ela foi contratada para comprar o material e construir. Certo? Porque há situações em que eu posso contratar a construtora só para construir e eu dou o material. Então é com emprego de material, então ele entrou com os dois. Tá ok? Muito bem. O que mais? Serviço de transporte exceto de carga, 16%, porque o de carga, né, dá 8%, como você viu lá no item 3. E demais serviços é de 32%. Entendido aí? Então, olha, digamos que seja um posto de abastecimento, que já faremos um exercício completo aí. Como é que funciona? Posto de abastecimento tem quais atividades? Raciocine, contadores. Quais são as atividades de um posto de abastecimento que você enxerga com seu olhar clínico? Principal, revenda de combustíveis. Vende mais alguma outra coisa? Vende o quê? Lojinha de conveniência, lubrificantes, né? Não pode esquecer a cerveja, não é isso? Para o dia do jogo do Vasco, né? Contra o Flamengo, porque na vida a gente só tem duas certezas, quais são mesmo? A morte e que o Vasco vai bater no Flamengo.
Mas, mas, que mais? A gente brinca que a gente sabe que a maioria é flamenguista, não é isso? Quantos aqui são flamenguistas? Tá vendo? O restante já está até com vergonha. A culpa é do Vasco. Mas vamos lá. Então, veja bem. Muito bem. Então, receita bruta, aplico percentual de lucro presumido. Tá bom. O que mais? Ganho de capital. Vamos lá. Deixando bem claro, o que é ganho de capital? Nós que somos contabilistas, ganho de capital é venda de ativo permanente com lucro. Aí aquele antigo ativo permanente que era investimento imobilizado e diferido, hoje, para a nova lei societária, nós temos o ativo não circulante, quais? Investimento imobilizado e intangível. Então, se eu tenho, por exemplo, uma máquina adquirida por 10 mil, mas já depreciamos essa máquina em 6 mil. Certo aí? Qual é o valor contábil? Quanto é que sobrou de custo lá no ativo? 4 mil. Esse é o valor contábil. Por quanto eu estou vendendo? Vamos supor que vendemos por 5 mil. Algo cujo custo contábil ou valor contábil é de 4 mil. Dessa forma, o ganho de capital, neste caso, é de R$1.000. O contrário, se o valor contábil fosse superior, seria perda de capital. O que temos que incluir na base de cálculo, além do percentual sobre a receita da atividade fim, o que é o ganho de capital. Certo aí? Tá bom, mas você ainda não me respondeu. Posto de abastecimento, quais são as atividades? Revenda de combustíveis? Outras vendas, que são vendas de lojinha de conveniência, com lubrificante, cerveja, que você falou, né? O que mais? Né? Prestação de serviço, de borracharia, lavagem de automotores. Então, basicamente, são essas 3 atividades. Ela revende combustível, vende outras mercadorias e presta serviço. Ela se enquadra exatamente aqui, ó, revenda de combustíveis, outras vendas e receita de serviço. Tá ok? Então você vai pegar a nota fiscal de venda de combustível, digamos 100 mil, aplica 1,6, considera como lucro tributável R$1.600. Você pega a nota fiscal de venda de outros bens, 100 mil vezes 8%, 8 mil é a base de cálculo do imposto. Você pega a receita de serviço, 100 mil, 32%, 32 mil é a base de cálculo do imposto, do primeiro item. Aí você soma o ganho de capital, que é vender ativo não circulante, investimento imobilizado intangível com lucro. A parte do lucro, ganho de capital. Somo com rendimento de aplicações financeiras. Tem 2 modalidades de aplicações financeiras que você estuda lá na contabilidade avançada. Qual é o volume lá que estudamos isso? Volume 2. Né? Que tratamos de quê? De aplicações financeiras e participações societárias. Aí você sabe que existe aplicação financeira de renda fixa e aplicação financeira de renda variável.